Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma live aí da nossa série, né, Um Olhar Além do Óbvio. Hoje eu vou estar recebendo a Maderleto, querida, que eu gosto muito do trabalho dela, gosto muito da forma como ela fala, e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre a ansiedade, né, a questão do que está por trás desse medo que gera essa ansiedade. E eu acho que a ansiedade é algo comum, né, não é normal, mas é comum nos dias de hoje, né. Então, eu acho que é um assunto que vai tocar bastante gente, né? Nós já estamos com uma quantidade boa de pessoas aqui na live. Queria pedir todo mundo que está aqui, por gentileza, encaminhar essa live para umas 5 pessoas. Vai lá no aviãozinho, ajuda a gente aí. Ih, parece que ela deu uma travada. Mas é isso, gente. Voltou? Voltou. Então, eu vou deixar com você a palavra. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, do seu trabalho, da sua jornada, e aí entrar aí no tema propriamente dito. Eu vou estar mandando aqui para o pessoal, não vou estar te olhando, mas eu vou estar te ouvindo, tá? Então, Tudo bem. é com você agora. Fique à vontade. Boa noite a todos. Primeiro é um prazer estar aqui mais uma vez com a Marina, que é uma querida, e agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando, né, ajudando as pessoas a entender esse tema e sobre ansiedade, que como a Marina falou, é algo muito comum, cada vez mais comum, né, no Brasil. A gente sabe que, de acordo com a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ainda é, né? Nós temos o maior número aí de diagnóstico de transtorno de ansiedade. E, então, é sempre muito importante falar sobre isso. Bom, eu sou terapeuta integrativa, atendo pelo método Procure Cicatrizes. E eu acho que, como a maioria dos terapeutas, conheceu as terapias integrativas procurando a própria cura, né? Essa busca por entender das questões emocionais. Então, cheguei nesse lugar, né, da terapia integrativa e após superar muitas dificuldades, também já sofri muito com ansiedade. Então, primeiro eu tratei a mim mesma, né, dentro dessa proposta e enxerguei, né, na proposta da terapia integrativa, um trabalho, né? Então, hoje estou servindo, né, atendendo as pessoas também, ajudando a passar pelo mesmo processo que eu passei, né, de cura, de transformação. Então, é basicamente isso. Então, é sempre um prazer para mim falar sobre terapia, falar sobre autoconhecimento, entender os conflitos emocionais por trás dos sintomas, que essa é a base da terapia com a qual eu trabalho. Sim. E falar sobre ansiedade, já posso começar? Sim, pode começar. Então, hoje, eu queria, claro, né, nesse início, deixar claro que aqui nós vamos tratar do aspecto emocional por trás do transtorno de ansiedade. É claro que a gente não vai resumir um transtorno de ansiedade, que é um sintoma muito complexo, que envolve vários fatores, né, como causa. Então, aqui nós tratamos daquilo que nós estudamos e trabalhamos no dia a dia, que é o fator emocional. Então, é esse olhar da terapia integrativa que a gente vai tratar aqui. O que não significa que as outras áreas, né, que não se deve olhar para os fatores físicos, não se deve olhar para o fator ambiental, todos esses são importantes. É só que a gente está tratando do fator emocional aqui. Então, nesse aspecto, a gente enxerga a ansiedade como um sintoma, né? E como todo sintoma, ele tem uma causa. Dentro da terapia, a gente vai investigar a possível causa emocional. Qual é o conflito, ou quais os conflitos emocionais que estão justificando esse medo? Porque, de modo geral, a gente fala, o que é ansiedade? É o medo do futuro, né? Geralmente é o medo de algum acontecimento do futuro. Então, quando o paciente chega, ou quando está apresentando sintomas de ansiedade, e isso está, que a gente chama de patológico, né? Já está paralisando a vida, está atrapalhando alguma área da vida. Às vezes a pessoa chega tendo crises de ansiedade mesmo, fisicamente falando. Então, a gente vai olhar. O que na história desse paciente aconteceu, né? A gente vai fazer um trabalho de investigação, a gente fala que nós terapeutas somos investigadores emocionais, né? Então a gente vai investigar na história do paciente as experiências de vida, qual que é a percepção dele, e a gente investiga a vida atual do paciente, o momento que ele está vivendo atualmente, mas também as experiências lá do passado, né? Às vezes a gente fica até lá na infância do paciente, para poder entender quando que isso foi despertado, né? Em que momento esse paciente entendeu que precisava sentir tanto medo, precisava se proteger tanto, né? Para poder se sentir seguro. Então, o primeiro passo para a gente entender é, primeiro, identificar do que exatamente eu tenho medo. Né? Até porque, Maderley, cortando um pouquinho, o medo, ele é necessário, né? Ele é necessário. A questão é quando a gente vive num estado de alerta constante, porque o medo, qual que é o objetivo do medo? Eu já até fiz uma live uma vez falando a respeito, é nos preservar da vida. Só que a gente hoje desenvolve esse medo por tudo, por coisas que não vão atentar contra a nossa vida. Por exemplo, se eu perder um emprego, isso não vai atentar contra a sua vida. Existem outras possibilidades, só que na hora do desespero você não vê. E aí você entra naquele
dispara aquele alarme constante, né? Isso que é o problema, né? Não é o medo em si, mas a constância daquilo, daquela sensação, né? Exatamente. O medo é uma emoção humana, né? É um mecanismo de proteção. Ele nos protege de tomar uma Sim. decisão errada, então nos faz ter mais critério, preserva a nossa vida mesmo, como você falou, né? O medo em si não é o problema. O problema é que quando a gente já tem apenas uma percepção de medo, a gente fica constantemente em estado de perigo. E na maioria das vezes, esse perigo ele não é real, né? Ele não é físico, a nossa vida não está ameaçada, então não precisa que eu fique em estado de alerta constante. Mas, às vezes, a gente fica, né? E o nosso corpo vai responder da mesma maneira como se o perigo fosse real, né? Eu falo assim, às vezes, a gente pensa que diante de um leão, a gente precisa ter medo para se proteger, Sim. né? Para pensar em mecanismo de defesa. Mas se a gente não está diante de um leão e a gente tem medo, por exemplo, como você falou, de perder o emprego, o nosso corpo vai responder da mesma maneira. Então, daí vem o sintoma, né? Chegar até no fisicamente falando. Então, primeiro é entender qual é o objeto do medo. Esse medo, ele é real ou esse medo, ele é simbólico? Né? É um medo que realmente justifique que eu preciso ter o critério e organizar para me proteger? Ou é um medo, muitas vezes, de um cenário futuro que eu estou aqui imaginando? De uma possibilidade negativa de futuro? Sim, né? tá E o só corpo na vai sua responder da cabeça. mesma maneira. Sim. Exatamente. Então, o primeiro passo é esse, identificar qual é o objeto do medo. E muitas vezes a gente não faz essa pergunta. A gente está muito ansioso por alguma coisa que vai acontecer, mas só de você parar e se fazer essa pergunta, do que eu exatamente tenho medo nessa situação, né? Por exemplo, eu tenho medo de perder o emprego. Mas do que exatamente eu tenho medo? Às vezes não é de perder o emprego em si, mas é de como vou viver se eu perder esse emprego. Muitas vezes a gente desenvolve um medo de não dar conta de lidar com aquele acontecimento. Também, né? Já é uma imaginação de futuro bem mais elaborada, né? Não é do acontecimento em si, mas do que aquilo vai provocar, do que aquilo significa, né? De que maneira eu vou lidar com aquilo. E aí a gente vai investigar por que eu tenho esse medo. É por não me sentir capaz, é por não ter realmente os recursos. Então, o primeiro passo é identificar o que exatamente está provocando o medo, né? E aí a gente vai trabalhar isso, uma vez que a gente identifica. Se esse medo é de não saber lidar com esse pós-acontecimento, também a gente vai olhar para isso e trabalhar isso. Que recursos eu posso utilizar? De que maneira eu posso lidar com essa situação, caso ela aconteça? Né? Porque, por exemplo, se estou no emprego, perder esse emprego, muitas vezes não está sob nosso controle. Pode acontecer. E se acontecer? Então, levar a nossa mente para um cenário de futuro e já imaginar ou já visualizar soluções para isso, já tira um pouco dessa ansiedade, porque a mente já vai ter algo concreto para enxergar e para acreditar. Então, já me traz uma sensação de segurança. Uma vez que eu percebo que eu sei lidar com essa perda de emprego, por exemplo, o que eu vou fazer? Vou procurar outro emprego, vou distribuir um currículo, eu posso fazer tal coisa para poder ganhar um dinheiro, eu vou pensar em alternativas. E aí eu me sinto segura, eu percebo que eu consigo lidar. Então, e a questão é que às vezes nem acontece, né? Aquilo que você está projetando vezes, lá na frente. É uma preocupação desnecessária, né? A maioria das vezes não acontece. É por isso que esse primeiro passo da investigação é muito importante. Do que exatamente eu tenho medo? Eu tenho medo de perder o emprego. Mas existe uma possibilidade real para isso? Não, tá tudo bem no trabalho, estou entregando bem, tenho feedbacks positivos e tudo mais. Então, qual a justificativa? Quando a gente olha para isso e a gente entende que não tem uma justificativa plausível para esse medo existir, isso se acalma dentro da gente. A gente consegue se fortalecer, né? Encontrar recursos para isso. E aí a gente tira da nossa mente essa névoa de dúvidas e de possibilidades irreais e a gente traz a nossa mente mais para algo concreto. Então isso traz segurança, né? Quanto mais seguro me sinto, menos medo vou sentir. Então, menos ansiedade eu terei, né? Uhum. A gente falou no caso também da perda do território, né? Que é bem esse exemplo que você usou do trabalho, esse encaixa aqui para tudo, né? É o medo, muitas vezes, de perder algo que eu conquistei, algo que representa um território para mim. E não só um território físico, eu tenho medo de perder a minha casa, ou eu tenho medo de perder o meu relacionamento, que é algo que eu conquistei, né? Um território. Muitas vezes não está acontecendo nada na vida da gente, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas de repente, do nada, eu tenho ali aquela taquicardia, aquele sintoma e a ansiedade vem do nada, tá tudo tranquilo. Então, quando é um caso assim, a gente vai investigar, né? Medo do quê? Da onde é que nasceu isso? Por quê? Muitas vezes... Tá ouvindo? Tô. Deu uma travadinha, mas eu tô ouvindo. Internet. Tá. Então, muitas vezes, a gente está vivendo a nossa vida aqui tranquilamente e, de repente, eu tenho uma notícia, ou eu vejo uma notícia na televisão, ou soube uma notícia de que uma amiga perdeu algo importante, ou que foi traída, ou que foi abandonada. Às vezes, é algo que não tem nada a ver, não está acontecendo diretamente na nossa vida. Mas aquilo desperta um gatilho
de medo. Se ela perdeu algo importante, eu também posso perder. E, na maioria das vezes, isso acontece inconscientemente. E aí eu começo a desenvolver uma ansiedade, um medo, uma insegurança. Então eu começo a me tornar mais controladora, querer controlar tudo ao meu redor para garantir que tudo fique bem. E isso vai colocando o meu corpo nesse processo de gasto de energia constante, de estado de alerta constante, né? E isso vai desencadear a ansiedade, chegando até com sintomas físicos. Então, Sim. cada história, né, Marina, é única. Não dá pra gente dizer o que tem por trás do medo da ansiedade. De cada pessoa vai existir um fato que está por trás daquele medo. Isso que você falou, a questão do controle, né? É muito isso. A pessoa ela quer controlar algo que está fora. A gente não controla o que está fora. Né? A gente precisa ter isso em mente, gente. Raciocinar. Eu não consigo controlar nada lá fora, eu só consigo controlar aqui dentro. Toda vez que eu quero controlar algo que está fora do meu alcance, isso vai me gerar uma ansiedade, porque não é possível. Né? Por exemplo, na época da pandemia, foi aonde a gente teve aí surtos coletivos de ansiedade. Inclusive, tem a expressão morrer de medo, e isso acontece literalmente. A pessoa ela morre de medo. Muitas pessoas não morreram de Covid, morreram de medo. E foi diagnosticado ali como Covid, pronto, acabou. Eu tenho casos de pessoas conhecidas que, numa família, todo mundo pegou Covid, uma história muito triste. Aí o marido foi internado, aí ela ficou naquele estado de nervo, que o marido internou, aí começou, porque era, né, o sintoma, aquela falta de ar, tudo, ela foi internada. Quando ele soube que ela internou, ele foi para UTI. Oxigênio, né? E aí, na hora que ela soube que ele foi para UTI, ela foi também. Olha pra você ver. Só que ele saiu e ela não. Então, assim, até que ponto realmente, né, foi o vírus ali, ou até que ponto também a ansiedade acelerou o processo? Porque a expressão morrer de medo, ela não é só simbólica. Acontece, né? Que essa ansiedade, ela baixa a nossa imunidade, né? Então, esse medo excessivo traz um excesso de cortisol, de substâncias mesmo do nosso corpo, que baixa muito a nossa imunidade, coloca o nosso corpo em funcionamento de emergencial mesmo, né? Tá funcionando ali na base do cortisol. Então, isso vai baixar a imunidade. Então, se eu vivo em estado de sobrevivência, estado de alerta constante, ansioso o tempo inteiro, eu estou num estresse elevadíssimo, a imunidade está baixa. Então, vai ser facilmente pegar qualquer vírus que esteja passando, uma gripe vai pegar facilmente, uma doença que vem para ser leve, o corpo não consegue combater, porque está combatendo o excesso de cortisol, né? E aí vem a sobrecarga. Então, é uma porta de entrada para outros sintomas, né? E sem falar também, Marina, do ciclo, né? Vira um ciclo vicioso. Eu tenho medo, então eu quero controlar tudo, então eu entro num gasto de energia muito grande de fazer tudo, de fazer tudo ao mesmo tempo, de dar conta, de garantir a minha segurança em todos os aspectos. Isso coloca o meu corpo em estado de exaustão. Se eu estou em estado de exaustão, vai diminuir a minha capacidade, então eu vou ficar doente, ou não vou dar conta, e aí isso aumenta, volto lá pro ponto do medo. E aí eu fico nesse ciclo, né, vicioso aí, que não melhora. Então, o primeiro ponto é a gente racionalizar isso, né? A Mari Reis fez um comentário aqui, ó. Ela fez um comentário aqui que eu acho interessante a gente falar. Às vezes, o medo do futuro está apenas refletindo um medo do passado, de uma experiência, né? Do passado que ficou registrado na mente. Isso acontece também, né? Exatamente. A gente investiga isso. Então, são vários aspectos de investigação, né? Quando a pessoa chega com estado de ansiedade. Uma pessoa, por exemplo, que passou por um assalto, né? Ela não tinha ansiedade, ela vivia normalmente e ela passou por um assalto. Então foi um medo repentino, algo muito súbito, né? Um medo súbito. E aquilo registra uma memória no corpo. Então todas as vezes em que ela se vê em uma situação que lembre de alguma maneira o perigo que ela passou do passado, isso vai ser um gatilho. Né? Então, às vezes, ela está aqui na vida atual e ela sabe a notícia de que alguém foi assaltado, ou ela vê na TV uma notícia de violência, e isso desperta nela, de novo, aquele medo que ela passou e fica aquilo registrado. Então, é necessário que a gente vá lá e faça a ressignificação desse fato, para que o nosso corpo entenda que já passou, né? Que a gente está em outro momento e que não está em um perigo real. Sim. Então, isso é muito importante. Inclusive, isso que você está falando, né? A gente também tem que escolher muito o que a gente consome hoje em dia, né? Tanto em rede social quanto em TV. A televisão não só traz tragédia, né? Então você começa a achar que aquilo dali é normal, que aquilo ali faz parte da sua vida, né? E a gente acaba atraindo situações desse tipo, né? Porque, na verdade, isso acontece. A gente entra naquela vibração ali, naquela mesma sintonia, pronto. Aí você vai atraindo de todo tipo. Então, tem várias questões ligadas, né? A gente precisa, é aquilo que eu volto a falar, é controlar aqui dentro. É onde eu tenho
autonomia, né? O que eu vou assistir, o que eu vou consumir. Se você já é uma pessoa que vive ansiosa, que tem medo de tudo, então evita esse tipo de coisa, né? De notícia, dessas coisas, porque senão você vai atrair e vai ficar cada vez pior. A tendência é essa. Exatamente, a gente tem o viés de confirmação, né? Em terapia a gente entende isso. Aquilo que eu acredito verdadeiramente dentro de mim, eu vou ver manifestado do lado de fora. E aí acaba que o que acontece do lado de fora vai confirmar o que eu já acredito do lado de dentro. Eu sempre vendo muitas notícias ruins, violência. Quando eu saio na rua, o meu olhar vai estar focado nisso. E isso vai alimentando cada vez mais o medo. E aí eu não saio desse ciclo, né? É importante a gente, sim, avaliar o que a gente consome, o que a gente fala, porque tudo isso vai interferir na maneira como a gente vê, né, o mundo ao nosso redor. Porque a ansiedade, essa sensação de controle, o medo que vem pela ansiedade, nada mais é do que a insegurança. Eu tenho a necessidade de me sentir seguro. Então a pessoa ansiosa, ela tende a querer controlar tudo, a querer fazer tudo, né, dar conta de tudo. É uma pessoa que tem dificuldade de delegar, então ela acaba se sobrecarregando, porque ela quer garantir que tudo saia bem, que tudo dê certo, né, porque ela está no fundo se prevenindo do problema, que ela pensa que pode acontecer se der errado, né, aquilo que ela imagina que vai acontecer. Então, aí, nesse aspecto, eu preciso entender o que de fato é um problema para que eu possa realmente pensar em solucionar, ou aquilo que é apenas fruto da minha imaginação. Né? Porque se for só fruto da minha imaginação, eu também preciso trabalhar isso para poder conseguir controlar internamente, né? Dando uma travadinha. Eu sempre fui uma pessoa extremamente controladora. Controladora de nada, porque você quer controlar, mas você não controla. Mas, enfim, isso me estressava, isso me gastava muito. E eu aprendi, assim, da pior forma possível, a soltar. Às vezes ainda me pego querendo controlar uma coisa ou outra, mas isso não me gera ansiedade. Eu não tenho ansiedade, graças a Deus. Já tive, não tenho mais. E aprendi quando perdi minha filha, né? Você vê, né? Eu levei a minha gravidez até 38 semanas. Para mim, estava tudo sob controle. Todos os exames, tudo certinho, tudo bonitinho. Faltando 10 dias para ela nascer, perdi. Ali eu mostrei, você não controla nada. Nada. Então, assim, certifique-se de fazer a sua parte e o que você não pode fazer, entrega para ele. Faz a sua parte, até onde você pode, o que você não pode, entrega para ele. E confia, né? Porque essa ansiedade toda, você tem que entregar isso na mão de alguém, e não tem ninguém melhor do que Deus, eu acredito, né? Criador, universo, o que você exatamente quiser. Então, confia. E faz uma análise. Eu estava conversando hoje com uma amiga minha. Faz uma análise. Eu não conheço pessoa que encerrou um ciclo, às vezes forçadamente, porque nem todos os ciclos a gente fecha por vontade própria, às vezes a gente fecha por livre espontânea pressão, né? Acontece alguma coisa e você precisa encerrar. Aquele momento é difícil, porque aquilo que você falou, você está sem segurança, você não tem controle, você não sabe o que vai acontecer, mas depois que passa essa tempestade, né? Picos e vales, você está lá no vale. Depois que você passa dessa fase, olha para trás e me fala se você não está melhor do que estava antes. É sempre assim. Então, a gente precisa ter isso em mente. Isso aqui está me forjando, está me preparando para algo melhor, né? Eu acho que a gente ter essa... Não vai tirar o problema, não vai fazer ele sumir, mas vai te fortalecer para enfrentar aquilo. Porque nós estamos num mundo onde a gente vai ter aflições. O próprio Jesus falava, né? Exatamente. E o que vai diferenciar? É a forma como a gente lida. Então, a gente precisa saber lidar com a ansiedade, porque senão ela vai tomar conta. E aí, a gente mete os pés pelas mãos e só dá ruim, né? Exatamente. A gente não controla quase nada do que acontece com a gente, né, ao nosso redor. A gente só controla como a gente vai reagir a isso. O que a gente vai fazer a partir disso? Isso a gente controla. E tem muitas coisas, né, Marina, que vai acontecer que a gente não vai gostar, que a gente não vai aceitar, que a gente não vai tolerar, mas tem muita coisa que a gente precisa se submeter. Tem coisas que não dá para você fazer nada a respeito. Você precisa se submeter à evolução da vida, ao andar da vida. Quando a gente encerra um ciclo forçadamente por outra pessoa, a gente é obrigado ali né, não por vontade própria, como você falou, às vezes a gente não vai gostar, não vai aceitar, vai se revoltar, mas vai chegar um momento onde você precisa se submeter, que é assim que vai daqui para frente. E aí é onde eu tenho que parar e pensar, o que vou fazer daqui para frente? Né? Porque as coisas que acontecem, elas fazem parte da nossa vida. Elas não são a nossa vida. Então, uma coisa que acontece, uma perda que acontece, um problema uma perda de um emprego, um relacionamento que acabou, por exemplo, um abandono, isso aconteceu, a sua vida não acabou. Acabou aquele fato, aquele aspecto da sua vida. Mas a sua vida não acabou, você pode construir de novo, você pode fazer outra coisa, você pode recalcular a rota, recomeçar quantas vezes for necessário. Enquanto houver vida,
A esperança de você fazer diferente, né? E acreditar nessa própria capacidade. Mas do ponto de vista terapêutico, é importante a gente olhar para a nossa experiência de vida. Porque muitas vezes a gente não tem recursos internos, emocionais, para dar conta de lidar com muitas coisas. E a gente colapsa, né, emocionalmente. Então, é importante ressaltar que nem tudo a gente vai dar conta de fazer sozinho, por força de vontade. Muita coisa a gente consegue sim. Mas muita coisa, quando acontece algo que ressoa com um acontecimento ruim do passado, como o comentário que a gente teve aqui, e aquela ferida ainda está aberta, aquilo não foi solucionado, não foi ressignificado, muitas vezes se soma e a gente não consegue seguir em frente. Então, nesse momento, a gente precisa de ajuda. Né? Seja ela a ajuda que for, uma terapia é importante para ressignificar, para mudar. Muitas vezes, muita gente recebe ajuda na igreja, na fé. Mas o importante é a gente não perder a esperança e entender que existe solução. E quando a gente decide encontrar, decide continuar as ferramentas necessárias para a gente dar conta de seguir, vai chegar até nós, né? Porque a gente não está aqui sozinho, tem um Deus, um Criador cuidando, né, da gente. Com certeza. E assim, e não pensar, né, que se eu pedir ajuda eu vou estar sendo fraco. Não, porque estar num estado de alerta constante, isso drena a energia. Então, você não consegue mesmo. Não é falta de recurso e falta de força mesmo. Não é só o seu querer. Eu não consigo. Isso. Eu já passei por isso. Eu já tive crise de ansiedade uma vez. Eu também. De recorrer ao medicamento. Já sendo terapeuta. E eu falei, vou recorrer ao medicamento até que eu resolva a situação. Graças a Deus, já não tomo mais. Eu tomei 2 meses e tá tudo certo. Eu precisei desse fôlego do medicamento para eu poder olhar o que está acontecendo, por que eu tô assim, né? Então, assim, não se acha fraca, busca ajuda, né? Você não pode fazer do medicamento uma bengala, sem olhar para a causa, né? Porque senão, a hora que você tira o medicamento, volta tudo de novo. Exatamente. Então, o olhar da terapia integrativa é exatamente esse. A gente precisa tratar o sintoma? Obviamente que sim. A gente precisa tratar o sintoma, né? Mas, principalmente, uma vez que o sintoma está controlado, eu preciso olhar o que me levou a isso. O que tem dentro de mim que me levou a esse medo, que me levou para esse lugar. E a gente precisa tratar isso, né? Ressignificar isso, curar o que quer que seja, mudar a percepção do que quer que seja a causa, né, desse medo. E é importante dizer que o nosso corpo, num estado de ansiedade, muitas vezes ele está ali funcionando de maneira automática. Porque, voltando ao exemplo real, se eu estou diante de um leão, o meu sistema nervoso autônomo, ele vai assumir o controle. E eu não tenho controle sobre como o meu corpo vai reagir. Por que é assim? Isso é uma bênção. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa mente vai fazer tudo para garantir a nossa sobrevivência. Então, muitas vezes, eu vou reagir de maneira automática. Eu vou ter uma atitude que a minha mente vai entender que é onde eu tenho mais chance de sobreviver. Então, quando a percepção do medo ela é simbólica, no exemplo que você deu, eu tenho muito medo de perder o emprego, o meu corpo vai reagir também de maneira automática. Porque a mente ela não diferencia o que é real do que é imaginário, né? Do que é realmente físico, do que é simbólico. Se a minha percepção... Se eu estou tendo o sentimento daquilo, para minha mente isso é real. Então o corpo vai reagir automaticamente. Então é por isso que a gente precisa de ajuda e precisa tratar. Por quê? Porque o corpo está automaticamente funcionando. Então não é só uma questão de força de vontade. Não, agora eu vou sair, eu vou me sentir segura agora. Muitas vezes a gente não consegue, porque dependendo do grau que está essa ansiedade, da intensidade desse medo, de quanto tempo eu estou nessa situação, eu não consigo ter o controle do meu sistema nervoso. O sistema nervoso está em ação e aí meu corpo vai simplesmente reagir. Então, muitas vezes a gente precisa, sim, da medicação, para trazer, reorganizar o corpo, para que eu consiga conscientemente refletir sobre o que está causando isso e conseguir realmente ter força para tomar alguma ação. Isso é muito importante, né, de ser dito. Não espere, a ansiedade é bobeira, depois passa. E aí vão acontecendo mais coisas que vai se somando, daqui a pouco tá gigante. E aí a gente entra para a crise, para o pânico, isso vai evoluindo, né? Então é importante tratar, olhar para a saúde mental, para a saúde emocional, é muito importante. Exatamente, é aquilo que você falou, vai puxando, né? Quando eu estava nessa fase de crise de ansiedade, eu demorei um pouquinho para perceber, porque eu sempre fui muito elétrica, né? Eu acordo, eu não durmo de tarde, não tenho hábito. Eu vou de manhã até de noite. Dormir para mim é à noite, senão eu acho que eu tô perdendo tempo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a não dormir à noite, olha isso. Pensamento acelerado. Quando chegava no outro dia, a Esther ia para a escola, gente, eu não aguentava um gato morto pelo rabo. Eu queria deitar. Por quê? Porque eu já não tinha dormido à noite. E aí eu comecei, gente, mas como assim, né? Aí eu comecei a ter dores de cabeça forte. Aí teve um dia que eu tive vertigem, eu achei que eu estava com labirintite. Fui no otorrino, cheguei lá e ele falou, você está com enxaqueca vertiginosa. A origem emocional. Ele falou, causa de um estresse. Aí olha para você ver, já mudou o sono, aí vai, entendeu?
Aham, e vai cada vez ficando mais difícil para voltar. O corpo, ele dá sinais. Ele estava me avisando. E eu não vi, né? E olha pra você ver, trabalho com isso. Não é que eu não vi. Tá, vai passar, né? A gente vai vivendo, né? A gente vai vivendo uma coisa depois da outra, e a correria, e aí a gente não para, né? Eu cheguei num ponto que eu comecei a querer dormir toda tarde, porque eu estava cansada, porque eu não dormia à noite. Eu nunca tive insônia. Falei, isso não é da idade. Tem alguma coisa acontecendo. Mas fui no médico, fui medicado, comecei a tomar, igual eu te falei, tomei 2 meses. Tomei 1 mês direito e no outro mês a dose foi aumentando, para desmamar, né, que eles falam. Uhum. E aí fui tratando. Aí o remédio para enxaqueca, para vertigem, né, já me dava mais um soninho também, e aí foi ajudando agora, graças a Deus. Estou ótima. Não pronta para outra, mas estou ótima. Jamais, né? Mas é isso. A dica é a gente viver no momento presente, né? É a gente não deixar, a gente ter momentos de pausa. Eu falo sempre assim, a gente tem que tirar minutos de pausa na nossa hora, horas de pausa no nosso dia, dias de pausa na nossa semana, e assim vai. Semana de pausa no nosso mês de pausa no nosso ano, né? Às vezes a gente entra num estado de automático, né? Da vida, da correria, e você fica a semana inteira e você não tirou um tempo de descanso. É. E às vezes também, Marina, não é só um descanso físico, é um descanso mental, emocional. Porque os conflitos emocionais, as preocupações, você não descansa emocionalmente só tirando uma tarde para ficar deitada vendo TV. Não. Se não mudar a maneira de você enxergar o que está acontecendo com você, as coisas, se não mudar, entender do que de fato você tem medo, entender essas preocupações, ressignificar isso, você não descansa emocionalmente. Então, é necessário perceber o que está acontecendo com o seu corpo. Quando vem um sintoma, é uma ótima oportunidade da gente olhar o que está acontecendo, né? Por quê? O que isso está querendo me dizer? O que esse medo está querendo me dizer? Por que estou me sentindo tão insegura? Que estou com essa necessidade tão grande de controlar tudo, de fazer tudo, que essa necessidade tão grande de segurar esse emprego. Estou com medo do que realmente? Então, essa análise, esse refletir é muito importante para a gente voltar para um lugar de equilíbrio e entender que a maioria dos nossos medos não vão se concretizar. Sim. Mas o efeito que eles têm sobre o nosso corpo independe da concretização deles, né? Só de você acreditar nele, ele já está trazendo um efeito aqui no nosso corpo. Sim. E é muito importante. Porque a gente sofre 2 vezes, né? A gente sofre por antecipação. Às vezes a coisa não vai nem acontecer. Aí você já quer manter... Não, porque... E os diálogos internos? Ah, porque se acontecer isso, eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo. Aí você já começa a entrar naquela noia, né? Aí entra o viés de confirmação, que você falou. Porque você já está bolando uma história na sua mente, o seu cérebro vai fazer de tudo para aquilo acontecer, para você colocar o seu plano em prática. Exatamente. Né? Ele não quer te contrariar. Ele não vai hora nenhuma falar, não, isso é loucura, para com isso, estou viajando. Não, a gente sempre joga a gente para baixo, né? Então, assim, a gente sofre desnecessariamente, porque muitas coisas não acontecem. Então, assim, relaxa, é aquilo que eu falei. Faça a sua parte. Faça o que te cabe. O que não te cabe, entrega para Deus, ou para o Criador, ou para quem você acredita que te ajuda aí, que te auxilia. E pronto. Ah, e se acontecer, na hora que acontecer, eu não vejo o que eu vou fazer, eu não vou preocupar agora. Gente, isso é libertador. Isso é libertador. A Esther, ela é muito esperta para algumas coisas, para a idade dela. E às vezes ela quer ir lá na frente. Eu entendo que a criança, ela quer se sentir segura, então ela quer a previsibilidade. Sim. Então, eu trabalho muito com ela. Ela diz, mamãe, ela já tá, no início da semana, ela já tá lá no final da semana. Eu falei, Sé, já tem a semana inteira, vamos focar aqui? Eu tô sempre trazendo ela. Espero que quando ela crescer, ela tenha isso em mente, mas eu não deixo. Eu vejo que ela fica um pouquinho ansiosa, querendo saber já o que vai acontecer no final de semana. Mas não, vamos ficar aqui, a gente ainda tem o dia de hoje, né? Porque é um exercício, gente. Não é fácil, mas é possível. Aqui, ó, a Mari escreveu aqui, ó. Por isso a importância de ver a origem, porque se a origem for do passado, esse medo está morando no seu presente e te deixa sem opção de descanso. Exatamente. Isso mesmo. Para a nossa mente não existe passado e futuro. Existe agora. Então, se eu tenho medo agora, esse medo está acontecendo aonde? É agora. Então, a gente vai investigar onde ele nasceu, porque às vezes o acontecimento de agora foi um gatilho que se somou a uma experiência do passado. Né? Mas se eu estou tendo a percepção de insegurança, a percepção do medo, agora, é agora que eu vou viver o efeito. Então, o que eu preciso ressignificar é essa percepção de medo do agora, na ansiedade, né? Eu preciso ressignificar isso. Então, esse é o primeiro passo para identificar do que exatamente eu estou tendo medo.
Porque isso vai nos dar clareza para saber se esse medo é algo realmente que precisa que eu tome uma atitude ou se é apenas um cenário imaginado aqui na nossa mente. A maioria das coisas, desses medos, né, da ansiedade, a gente está criando cenários, a gente está criando situações na nossa mente. E a nossa mente vai arrumando uma maneira de provar que a gente está certo, mostrando isso do lado de fora. E a gente vai focar em coisas que vão comprovar aquilo que a gente está acreditando. Então, o nosso poder está aí. No que eu estou pensando? Esses pensamentos, eles têm fundamento real ou é apenas um cenário hipotético? Porque se for um cenário hipotético, então eu vou entregar, né, para Deus, eu vou deixar. E aí eu posso até fazer uma técnica que é muito interessante, que você falou da questão da previsibilidade, que para a criança isso é muito importante, mas para a nossa mente também é muito importante. E grande parte dos nossos medos vem dessa imprevisibilidade. Essa incerteza do que vai acontecer. Então, uma técnica interessante que a gente pode fazer e que nos ajuda bastante é: tô com muito medo de perder o emprego, é uma ansiedade muito grande em relação a isso. Então, eu vou imaginar intencionalmente esse cenário, não é essa imaginação descontrolada. Intencionalmente, tenho medo do quê? De perder o emprego. Tá, mas se eu perder o emprego, o que, que vai acontecer? O que, que eu posso fazer para que isso não me afete tanto? Então, eu vou imaginar, né, problemas e já pensar em soluções para esses problemas. Quando a minha mente consegue enxergar essa solução lá no futuro, então eu consigo me sentir mais segura. Eu já vou sair desse estado de impotência, né? De imprevisibilidade. Porque, de certa forma, eu já meio que sei o que vai acontecer caso eu perca o emprego. Então, já estou preparada. Essa percepção muda. Eu acho que, na verdade, na questão não é nem o emprego, é como vai pagar as contas. Que, hoje em dia, essa é uma preocupação bem grande dos brasileiros, né? Eu recebo muita gente reclamando, nosso poder de compra diminuiu, eu não sei como é que eu vou fazer. Então, eu acho que a preocupação da pessoa não é a questão do emprego em si, né? Porque ainda tem esse fator, a maioria das pessoas trabalham com o que não gostam. Então, o problema não é o emprego em si, é a renda, é ela perder aquela renda. É o que vai representar aquele acontecimento. Sim. Né? E aí, eu vou perder o emprego, e isso representa o quê? Representa perda de dinheiro, representa escassez financeira, representa passar fome, representa tirar o meu filho da escola particular e levar para a pública, representa eu ter que andar de ônibus, eu perder a minha casa, não vou ter como pagar. Exatamente. Então, o que representa aquele acontecimento, muitas vezes o acontecimento em si é o objeto do medo, mas muitas vezes é o que ele representa. Sim. Né? E nesse lugar é onde a gente tem o sentimento de impotência. Quando a gente se sente impotente diante de algo que vai nos trazer um problema, aí a gente aumenta a sensação de perigo, né? De medo. Aí a ansiedade, ela vai aflorar. Então, nesse aspecto, eu pensar em soluções para isso, e eu já ter na minha mente, se isso acontecer, de que maneira eu posso me sustentar? Então, eu posso imaginar, não, eu tenho seguro-desemprego, ou tenho FGTS, ou eu posso, sei lá, pedir ajuda para alguém, ou eu tenho tanto tempo para arrumar outro emprego. Então, eu começo a pensar em soluções. Então, se eu consigo enxergar solução para isso, então eu me sinto mais seguro. Então eu posso ficar tranquilo que mesmo que aconteça, eu vou conseguir dar conta de lidar, né, com aquele acontecimento. Então isso é algo que a gente faz, né, em terapia, quando a gente identifica que esse é o caso da ansiedade da pessoa. E a gente sabe, né, de tantos casos de pessoas... A gente está falando de emprego porque é um medo real, né, que as pessoas têm hoje. Porque é um sustento, né? E quantas pessoas eu conheço, eu mesma sou uma, que saí de um emprego, saí assim, com a cara e com a coragem. Porque depois, né, do que eu passei, logo depois eu perdi minha mãe. Então eu fiquei muito tempo afastada, mas eu estava vinculada à empresa que eu trabalhava. E aí eu falei, gente, até quando? Eu não vou conseguir voltar. Eu não tinha, sabe? Eu não conseguia encarar as pessoas. E aí eu falei, não, eu vou sair. Eu fui corajosa. Eu saí. E assim, falei, bom, eu tinha um tempo de casa, né? Eu falei, eu vou comer o meu acerto até eu ver o que eu faço. E aí, o que aconteceu? Eu montei um ateliê de costura. Não tive a intenção de montar. Porque eu falo assim, por isso que eu falo que a gente tem que entregar e a gente tem que confiar. Eu tinha ficado com a máquina de costura da minha mãe, olha essa história. E aí, lá no centro que eu frequentava, ia ter um bazar beneficente, e eles estavam pedindo doação. Eu falei, gente, mas o que eu vou doar? Né? Não sei. Aí eu falei, eu sei costurar algumas coisinhas, YouTube ensina você a fazer tudo, né? Aí eu entrei lá no YouTube, tinha uns paninhos, a máquina de costura, que eu fazia roupinha de boneca há muito tempo. E aí eu fiz umas galinhas de colocar na geladeira. E aí eu postei, que ficou bonitinho. Ai, nossa, que lindo, quanto que é? Eu falei, não, gente, estou fazendo para doar. Tudo. Aí outra pessoa, nossa, que bonitinho, quanto que é? Eu falei, gente... Aí eu falei, bom, se o pessoal tá gostando, por que não? Olha a porta se abrindo, né?
Ô, Madeira, minha filha, você não sabe. Eu montei o ateliê devagarzinho, fiz a minha logomarca e depois eu contratei uma pessoa para fazer a identidade visual. Quando chegou a pandemia, aí o meu ateliê estourou. Eu comprei todos os móveis, comprei a máquina industrial e tudo e comecei a vender para o Brasil inteiro. Eu não sei se você me segue lá no meu perfil Aham. da TV. Então, assim, e aí eu falei, gente, aí eu fiz 4 aulas, eu falei, vou fazer 4 aulinhas para eu ver, né, para eu fazer, aprender a pregar um zíper, isso e aquilo. E eu falo que é um dom que eu recebi. E eu comecei a trabalhar, foi o meu sustento muito tempo com isso. E, assim, eu falo mesmo, é costura impecável, é um material de qualidade, tudo, virou minha profissão. E olha para você ver, antes eu não tinha tempo, se eu quisesse, por exemplo, sair uma tarde, encontrar com meu irmão, almoçar com meu irmão, tomar um café com alguma amiga, eu não podia fazer isso, porque eu era CLT. Hoje eu tenho essa liberdade, né? Uhum. Depois fui para terapia para resolver algumas questões comigo, então hoje eu tenho, né, essas duas profissões aí. Então, assim, a gente precisa de confiar, porque Deus capacita a gente, né? Se a gente Exatamente, tem né? Muitas as vezes, coisas. né, Marina, olha que história linda a sua, né? Que isso é importantíssimo para a gente entender que quando o problema se apresenta, junto com ele vai se apresentar a solução. E se a gente ficar antecipando, se você fosse antecipar uma solução para isso, você não pensaria que a costura seria uma opção. Provavelmente não pensaria. Né? Então, quando a gente confia, as coisas vão acontecendo, né? Então, quando o problema chegar, a gente vai encontrar a solução, a melhor solução para ele. Às vezes, do nada, vem uma ideia, né? Vem uma oportunidade que ela não, só vai se apresentar naquele momento. É aquela história, né? Caminhando que a gente vai enxergando o caminho. Sim, Mas eu sim. preciso ir caminhando. Se eu ficar antecipando as coisas, eu não vou ter a capacidade de permitir que as coisas aconteçam de maneira tão fluida, né? Como foi aí para você, naturalmente. A gente tem que Com certeza. confiar mais. Pois é, e aí depois veio a Serra, aí eu já trabalhando em casa, não precisava sair. Então, assim, olha para trás, muito melhor. Quem está aqui, né, hoje, que está passando por essa situação, olha atrás. Quando você saiu de outro emprego e foi para esse, a gente sempre tende a ir para algo melhor. A gente nunca vai para algo pior. A gente precisa de olhar isso. Ah, às vezes eu não entendo, né? A gente não entende os propósitos, mas às vezes uma porta está fechando para te empurrar, porque você não sairia por vontade própria. Então é Deus te dando um Isso. empurrãozinho. Deixa eu te apertar aqui para você sair daqui, porque você está ficando tá pequeno isso aqui para você. O que ele tem para você é muito grandioso. A gente precisa acreditar nisso, né? A gente, nossa, oh meu Exatamente. Deus, Eu tenho um né? mantra, né? Eu tenho um mantra que eu sigo na minha vida desde muito tempo, que é assim, ó, todas as coisas cooperam para o meu bem, que é um versículo bíblico. Então, Sim, quando alguma coisa está dando errado, quando está fugindo do controle, saiu do planejado, olha, todas as coisas contribuem para o meu bem. Isso aqui vai contribuir também. Eu ainda não sei como, então muitas vezes eu ainda não sei, né? Eu ainda não sei como que isso aqui vai me ajudar, vai culminar em algo bom, mas vai. Então, essa confiança de que tudo vai dar certo, a gente tem o viés de confirmação. Então, a nossa mente vai provar que a gente está certo. Então, a gente vai focar em soluções para encontrar, né, o caminho para fazer aquilo acontecer. Então, sim, parte da gente, né, essa confiança, se não em nós mesmos, mas em Deus, na nossa espiritualidade, daquilo que é o objeto da fé, né, de cada um. Isso é muito importante para a gente sair desse estado de alerta constante, de achar que é a gente que garante a nossa sobrevivência, que é a gente que garante a nossa segurança, o nosso bem-estar. E não é, né? Quem garante tudo isso é aquele que nos criou. E é claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Aquilo que está ao nosso alcance, a gente faz com dedicação. Mas o que não está, aprender mesmo a soltar e a confiar que todas as coisas vão cooperar para o bem. E isso sim. ajuda a gente a se sentir mais seguro, né? A Mari insiste, né, aqui, ó, a ansiedade pode ter medo do futuro, porém esse medo é baseado nas experiências do passado. Mas aí é onde entra a terapia. Se você É, sozinha não consegue limpar essas memórias, é a terapia que vai te ajudar a ressignificar isso, exatamente. né? Então, é isso. Por isso que a gente A fala, maioria, o remédio ele é geralmente só sim, né? um ativozinho ali, mas a cura mesmo, a ressignificação dessa experiência do passado é com terapia. Dificilmente a pessoa E consegue isso sozinha, não consegue. né? Geralmente, essa projeção de futuro negativo que a gente costuma fazer, sim, né? O que ela está falando aí tem, esse é o sentido. Normalmente a gente projeta o futuro baseado, sim, nas nossas experiências. Se as nossas Sim, experiências são negativas, a gente vai projetar isso. Então a gente precisa tratar o que foi de experiência negativa. Mas muitas vezes também a experiência do outro, né? De um familiar, de um sim. parente, de um amigo, isso desperta em nós um medo que não necessariamente é de uma experiência do passado.
né? Por exemplo, uma pessoa que nunca foi traída, pegando aqui um exemplo do relacionamento, nunca foi traída, nunca foi abandonada, sempre teve um bom relacionamento o tempo inteiro, é amada, cuidada. Então, do nada, né? Tem um parente, uma amiga que passa por uma situação de abandono, de traição, aquilo pode despertar nela o medo de perder aquele território ali, aquele lugar, de passar por aquela mesma situação sozinho. Então, por isso que precisa vir para a terapia, porque cada situação, ela vai ter uma justificativa, né? Por que que eu tenho esse medo? O que está por trás desse medo? Para cada pessoa vai ser uma situação, vai ser uma experiência. Muitas vezes uma insegurança, ou eu estou projetando a experiência de uma outra pessoa, estou projetando a experiência que foi minha, ou dos meus pais, ou simplesmente não é uma experiência, mas é uma crença que foi transmitida, né, por alguém, eu aprendi dessa maneira. Coletivo, né? O que Exatamente. você consome na rede social, na televisão, isso aí. Tudo isso vai compondo, né, as nossas crenças. E as nossas crenças é o que a gente usa para projetar esse futuro. Então, se esse futuro está sendo projetado de maneira negativa, que me traz insegurança, que me traz medo, eu preciso olhar para isso, né? Onde é que está? Da onde que está vindo essa projeção? Qual que é a origem disso? Qual que é o conflito por trás? Qual que é o objeto do medo? Então, tudo isso a gente vai investigar para poder identificar e poder ter uma atitude de mudança, né? Ajudar a pessoa a sair desse lugar de insegurança. Né? Até a questão de relacionamento que você está falando, isso também é muito comum, né? A pessoa, ela repete os tipos de relacionamento. Relacionamento abusivo, ou com narcisista, ou a pessoa é traída. E se ela não olha para isso, ela entra nesse looping, né? Ela troca de parceiro, aí ela fica naquela ansiedade, ai meu Deus, que eu fui traído. Aí vem o viés para te confirmar, você vai atrair exatamente o mesmo tipo. Exatamente. Aí você começa a bloquear, a se fechar. Por isso que precisa de terapia. Por isso que precisa de terapia. A terapia, ela vai te ajudar a enxergar, né? Ela vai te ajudar você a não negociar com aquilo que você busca. Porque quantas vezes, né? Por medo, a gente não solta algo que está machucando a gente, mas eu tô com medo de soltar aqui e ficar sem nada. Então, a terapia, ela te empodera. Eu te falo por experiência, né? Solta, vai doer. Não tô falando que é fácil, né? Mas você vai com coragem, porque você sabe que ali na frente tem algo muito melhor, né? Às vezes você está preocupado com uma coisa que diabo tem um oásis imenso para você ali na frente e você está com medo. Então, solta, confia, né? Vai, eu não consigo sozinho. Faça terapia, gente. Terapia é investimento, é qualidade de vida, né? As pessoas gastam... Cada vez mais necessário, né, Marina? É um investimento cada vez mais necessário. Tem pessoa, não estou falando, né? Mas põe alongamento de unha, é cílio, é roupa, é cabelo, é progressivo, é não sei o que. Tá, beleza, autoestima, mas não adianta. Você pode emperequetar todo. Se lá dentro não estiver bem, não resolve. É de dentro para fora. Então, antes de investir por fora, arruma por dentro. É a sua casa, entendeu? E isso vai te conectar com pessoas, situações que vão cada vez mais te elevar, né? É de dentro para fora. Exatamente. É importante quebrar essa crença de que a terapia é para resolver problema. Muitas vezes é para evitar que você passe por alguns problemas, né? Não precisa estar num estado de ansiedade, não precisa já estar com algum problema emocional para procurar terapia. É importante procurar para não entrar em situações que vão muitas vezes provocar ser gatilho, né? Para fazer a gente evoluir, se autoconhecer e poder se expressar de maneira mais positiva. Você conhece o carpinejar? É aquele careca que ele fala assim, gente, para, gente, de querer ter alta de terapia, para, gente, de terapia faz a vida toda. Porque cada hora é uma situação nova que tá chegando, entendeu? A vida não para, né? É assim que a gente vai, né, avançando aí. A gente está experienciando o tempo todo, né, Marina? Às vezes a gente vai para terapia, resolve uma questão. Ok, mas e a vida daqui para frente? Ela continua acontecendo, a gente continua experienciando. Então, novas coisas, novas crenças, novas experiências, novas sensações, elas vão vir. E é importante que a gente saiba lidar com isso de uma maneira positiva, né? E é só no contato mesmo com o outro, nas experiências do dia a dia, que você vê se realmente você limpou, se ficou alguma coisa para trás. Eu passei por isso. Eu achei que eu estava, não, tô bem, tô resolvida, trabalhei tudo, limpei tudo que eu podia comigo. Eu mesmo. Na hora que você vai ali para o relacionamento, não, ainda tem coisa ainda aqui para poder olhar. São novas questões, né? A gente tem que aprender o tempo inteiro. Né? Cada pessoa com quem a gente se relaciona é um relacionamento diferente, então a gente tem que aprender o tempo inteiro, né? A Andrea está falando aqui, ó, terapia promove autoconhecimento e autoconhecimento promove calma ao sistema nervoso. É verdade. Quanto mais a gente se conhece, sabe como é que é o nosso mecanismo de funcionamento, né?
mais a gente tem calma, segurança para se expressar. Então, é muito necessário, é muito necessário. Né, a gente faz um período de terapia, resolve algumas coisas, mas deveria continuar, porque a vida está continuando, as experiências, elas nunca vão cessar. Porque a gente está aqui para isso, né? É para experienciar a vida dia após dia. E é o que faz a gente crescer, né? É isso aí. Exatamente. Ai, gente, acabou. Foi tão bom, passou tão rápido. 9 horas. Gente, o pessoal que tá aí, quer fazer alguma pergunta? Porque já deu o nosso horário aqui, mas né, se tiver pergunta, a gente responde. Se não, vamos esperar só um pouquinho, porque costuma ter um delay aqui. Uhum. E é isso. Quem puder tirar um print aí pra gente, vamos, tira um print enquanto isso. Vai lá, gente. X. Você fala alguém? É alguém que tiver aí, faz essa gentileza. Mara, você tá aí? Tira um print, por favor. Aí, eu acho que ninguém quer perguntar. Ó, eu quero agradecer você, mais uma vez, por você ter vindo aqui trazer a sua contribuição. Agora, como a gente está falando de tema, fica mais tranquilo de receber mais vezes, porque quando era terapia, né, eu falo daquela, aí não precisou. Então, agora é tempo. Então, você já pensa no seu próximo tema, que aí em outubro a gente volta de novo, outubro, novembro, a gente alinha aí, né? E é isso, gente. Terapia funciona para todo mundo? Para todo mundo. Para todo mundo. Agora, qual terapia? Você vai encontrar a sua, entendeu? O seu terapeuta é aquilo. Eu falo, o Criador, ele é tão maravilhoso, mas ele é tão maravilhoso, que primeiro, ele coloca a solução de todos os seus problemas aqui dentro, porque tá tudo aqui, tá? O terapeuta, na verdade, ele só vai te ajudar a encontrar aí dentro a solução, né, Madê? Exatamente. Várias técnicas. Ah, eu não gosto de Reiki. Tem o Access. Ah, não gosto de Access. Tem o método causa-raiz. Ah, eu não gosto do método causa-raiz. Tem o procuro cicatrizes. Ah, mas eu não gosto. E você não tem desculpa. Tem inúmeras terapias. Theta Healing. Nossa Senhora. No meu perfil, gente, aqui, quem tá chegando agora, lá atrás, quando eu comecei as lives o ano passado, a gente começou falando das ferramentas, né, Madê? Sim. Todas 2 vezes por semana eu recebia terapeutas para falar da ferramenta de trabalho dessa. Volta lá, assiste essas lives, vê com qual que você se identifica e busca ajuda. Gente, o que a gente não pode é estar parado, né? Achando que eu vou cruzar meus braços e a solução vai cair do céu. Não, faça a sua parte que ele vai te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Exatamente. A Marlene perguntou aqui, a terapia ajuda a esquecer o passado? Não ajuda a esquecer o passado, mas a terapia, ela dá um significado diferente para o passado. Um significado que não dói, que não machuca, um significado positivo para o passado. Então, não vai esquecer, mas é uma maneira da gente mudar o passado dentro de nós, né? O que significou? A gente falou aqui em algum momento, significa perder o emprego, o que representa, né? Então, quando a gente olha para as nossas experiências do passado, às vezes não é sobre a experiência em si, mas o que representou aquela experiência, que significado teve para mim. A terapia ajuda a mudar esse significado. E a gente olha para as nossas experiências com um outro olhar, com um olhar positivo. Sim. Por exemplo, hoje eu olho para as minhas experiências horríveis, ruins, desnecessárias, terríveis do meu passado, e eu consigo enxergar que aquilo ali contribuiu positivamente na minha vida. Coisas assim que não tem como contribuir. Contribuiu, porque me ajudou a pensar diferente, a fazer diferente. Me ajudou a cuidar melhor de mim mesma, né? Então, se você passa, por exemplo, por um relacionamento abusivo no passado, você pode olhar para esse relacionamento e hoje você pode dizer, olha, porque eu passei por aquilo, então hoje eu aprendi a estabelecer os meus limites. Né? Eu aprendi a me valorizar mais, eu aprendi que eu não posso aceitar o que fazem comigo, mas eu aprendi a me posicionar. Então isso vai mudando dentro da gente. Dessa forma, tudo que nos aconteceu se torna algo positivo, né? De alguma maneira. O que significa muda. E isso muda tudo na nossa vida. Né? Quando a gente muda o significado de algo ruim para nós, muda a maneira como a gente se expressa a partir dali, né? Sim. Isso é muito bom. É igual o ressentimento, alguém que te magoou. Você não vai esquecer o que a pessoa fez, mas você vai perdoar, você vai ressignificar aquilo dali, né? Porque, gente, nada é por acaso. Tudo tem um porquê. E tudo compete para um bem maior, né? Então, tudo a gente pode tirar um aprendizado e uma evolução. Com certeza. Porque se você também não tirar aprendizado, se você ficar só com a revolta, por que isso aconteceu comigo? Aí não é por aí, né? Não é por aí. Aí vai ser em vão. Exatamente. Eu adorei. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Eu vou salvar a live. Aí o que acontece? Eu dou uma editada nela, corto aquele pedaço, dou uma aceleradinha, né? Para ser um pouco mais rápido.
e aí eu jogo ela aqui no Instagram. Só que aqui no Instagram fica só 20 minutos. Mas aí eu ponho ela no YouTube inteira. E aí depois eu compartilho o link com vocês. Aí quem quiser rever, quem quiser encaminhar, tá? É isso, gente. Semana que Tá bom. vem, só falar para o pessoal aqui, semana que vem nós vamos falar sobre a importância de saber se posicionar. Isso é extremamente importante. É uma Que live tema incrível. que eu não consegui fazer semana passada, porque a gente teve um problema aí com a internet, aí eu remarquei já para o dia 2. Então, quem puder estar aqui, quem quiser, né, trazer a sua contribuição, vai ser muito bem-vindo, tá? Então é isso, gente. Tá Você ótimo. quer dar alguma mensagem para o pessoal aí, para a gente finalizar? Marina, quero agradecer, né, de novo pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, falar de terapia com você, sempre tão generosa, tão gentil. É um papo que flui, né? Muito, muito bom. E a minha mensagem é essa, né? Cuidem-se. Tudo tem solução e não espere chegar num ponto crítico para poder procurar ajuda. Façam terapia, porque é um investimento. E em relação à ansiedade, se você está passando por um quadro de ansiedade, se você está imerso em alguma circunstância que você não vê saída, não vê, e aí está lidando no pico dessa situação toda, então eu vou deixar algumas perguntas para você fazer, para te ajudar a ter clareza, a ter um pouco mais de calma e de segurança. Né? Tirar as coisas muito do campo da mente, trazer mais para o concreto, para dar uma sensação maior de controle. Então, o primeiro passo, eu anotei aqui algumas perguntas, né? É do que exatamente eu tenho medo? Estou com muita ansiedade sobre algum acontecimento. Então, pensa nesse acontecimento, nessa situação que você teme, e se pergunte, do que exatamente eu tenho medo dentro dessa situação? Respira, sente o que vem na sua mente, e aí você vai identificar o objeto do medo. Uma vez que você identificou o objeto do medo, o que eu acredito que pode acontecer se esse medo se tornar realidade? Então, o objeto do medo é perder o emprego, por exemplo? O que eu acredito que pode acontecer se eu perder esse emprego? E deixa sua mente trazer essas respostas. Depois você se pergunta, se isso acontecer, o que eu acredito que isso significa sobre mim? Então, se eu perder esse emprego, o que isso quer dizer sobre mim? Quer dizer que sou incompetente? Ou quer dizer que não sou boa o suficiente para o emprego? Quer dizer, o que quer dizer? Quer dizer que agora eu não vou conseguir outro emprego? Deixa sua mente trazer essas respostas. E por último, o que eu precisaria acreditar sobre mim mesma para me sentir mais segura diante dessa possibilidade? Então, uma vez que você identifica o que isso significa para mim ou sobre mim, o que eu preciso acreditar? Então, normalmente vai ser a crença do contrário. Então, se eu acredito que é porque não sou boa o suficiente, não sou competente, o que eu devo acreditar para me sentir melhor? Devo acreditar que sou sim competente, que pode ter acabado o meu ciclo naquela empresa, mas que eu vou arrumar outro emprego. Enfim, eu vou trazendo isso, concretizando esses pensamentos para me dar uma segurança maior, né? E lembre-se, o que um dia foi uma estratégia de proteção, talvez não precisa continuar conduzindo a sua vida a partir de hoje. Então, se o mecanismo de ansiedade, de medo, de controle, um dia talvez você pode ter precisado disso para sobreviver, para passar por uma situação, para dar conta de lidar com alguma situação. Mas talvez tudo isso já tenha passado e de agora para frente a vida pode ser mais leve, né? E se permita ter uma vida mais leve. É isso que eu queria dizer. Ótimo, muito bom mesmo. Então é isso, gente. Chegamos ao final da nossa live e quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que vai assistir, quem puder encaminhar aí, né, para o pessoal que conhece. E para você, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição maravilhosa. E depois a gente marca aí mais um outro tema aí para a gente trazer para o pessoal. Financeiro, o pessoal está pedindo muito questão financeira. Financeiro? É um ótimo tema, né, para ser trabalhado, financeiro. Pois é, pensa aí, monta aí uma live aí para a gente poder falar a respeito do tema. Então é isso, gente. Ó, beijo para vocês, beijo. Uma ótima noite e até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Nada, tchau.